A Polícia Federal começou uma fase gigantesca da Operação Lesa Pátria para capturar os foragidos do 8 de janeiro. Muitos deles fugiram, inclusive, para a Argentina. E a pergunta que fica é: Milei vai entregar esse pessoal? Pois é, essa pergunta a gente vai tentar responder agora no Plantão do Meteoro. Essa é a pergunta de $1 milhão. Aliás, não é, né? Mas pelo menos a gente vai tentar responder aqui com a Sofia Labanca, Sofia, porque a proximidade do governo argentino com o ex-governo brasileiro preocupa nesse caso. Exatamente. Você já foi no X da questão. Vamos lá, começou ontem a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, né? Que ontem me refiro a dia 6 de junho. A gente chegou a noticiar aqui, né, que foram emitidos 209 mandados de prisão contra foragidos. A ideia é isso, a Operação Lesa Pátria, lembrando, é a operação da Polícia Federal que investiga a invasão dos prédios dos três poderes e foram emitidos aí os mandados de prisão contra os foragidos que estavam presentes lá no momento da depredação, da tentativa de golpe, vamos deixar bem claro do que se tratava. E desses já foram presos 49 pessoas. Acontece que muitos fugiram do país. Isso, inclusive, foi um furo de reportagem dado pelo UOL, né? Que foi, aliás, o que meio que precipitou toda essa fase da operação que nós estamos vendo agora, com gente quebrando tornozeleira eletrônica, fugindo para o Paraguai e fazendo rifa de Fiat Uno para sobreviver fora do país. É nesse nível que a gente está falando. Vamos ver um pouquinho sobre esses foragidos internacionais aí na Globo News. Traz novamente o mapa do Brasil, porque foram utilizadas as principais fronteiras do país presentes ali no sul do país, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. O principal destino, Argentina, e como você bem disse, né, essa travessia aí feita de diversas formas, terrestre, utilizando inclusive carros e porta-malas, e também aí por água, né, pelo Rio Paraná. E também nós temos os outros dois países também, que é Paraguai e Uruguai, e a Polícia Federal também não descarta que essas pessoas possam ter fugido para outros países a partir dessa fuga para esses dois países aqui próximos da América do Sul, esses três países. E, Aline, agora a gente vai aguardar, porque vai ter sim uma movimentação para a extradição dessas pessoas, né, para que elas continuem cumprindo a pena aqui no Brasil. E como eu apurei ali, a gente já tem uma articulação iniciada com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty e o STF, que é quem vai avaliar essas extradições. Informações direto da Globo News. Exatamente. Tá, então foram ali 65 foragidos para a Argentina, né? E aí que vem a grande questão. Em 2019, o governo Bolsonaro, aí, representado à época pelo Sérgio Moro, que era então ministro da Justiça, fez um novo acordo de extradição com a Argentina. E o que acontece é que esse novo acordo de extradição pode dar brecha para o Milei negar enviar esses brasileiros que estão lá. O Milei pode chegar, olhar e dizer: não, esses 65 brasileiros que estão aqui comigo, não vamos mandar eles de volta, não. Vamos ver agora lá no UOL o Josias explicando isso para a gente. Muito irônico, porque esse tratado foi renovado, havia já um tratado entre Brasil e Argentina, mas era da época da ditadura militar, de 1968. Então renovaram esse tratado justamente para apressar e para tornar menos burocrático o processo de extradição. Era o ministro da Justiça na época, o Sérgio Moro, que soltou fogos, né? Só que no artigo 3 desse tratado de extradição, celebrado aí na época do Bolsonaro, há janelas para que o Milei mantenha lá na Argentina esses fujões, esses golpistas do 8 de janeiro. Então, nesse artigo 3 do tratado, o documento traz os casos em que um presidente, no caso o presidente da Argentina,
que vai receber o pedido do Brasil, os casos em que ele pode negar a extradição. E entre esses casos está a concessão de asilo, de refúgio, ou a mera alegação de que o pedido de extradição foi formulado com o propósito de perseguir ou punir uma pessoa em razão de raça, sexo, condição social, religião, ou, esse é o detalhe, opinião política, posição política. Então, são brechas que permitem, depende da vontade do Milei. Se ele tiver boa vontade com o Brasil, ele vai devolver os fujões que lá estão. Se ele não tiver, se ele quiser fazer aí um marketing de ultradireita, ele pode fazer essa gracinha. Escorando-se nesse tratado de extradição, ele pode simplesmente negar o pedido a ser formulado pelo governo brasileiro. Dan, dan, dan. Será que ele vai negar ou será que ele vai contribuir? Pois é, aí a gente tem que lembrar que o Milei, ele não faz questão nenhuma de esconder que ele detesta o Lula, sabe? São inúmeras entrevistas em que ele critica nominalmente o Lula. E eu digo isso porque na época das eleições eu tava cobrindo isso e assim eu lembro que, ok, deixa eu ver se eu consigo encontrar entrevistas do Milei falando do Lula. E coisa assim, de 15 minutos eu achei umas 4 ou 5. É nesse nível que a gente tá falando. E depois da eleição rolou mais. E assim que o Milei foi eleito, o Lula não foi à sua posse, mas o Bolsonaro foi, com uma comitiva inteira do Bolsonaro para ir lá. E então a gente vê que até quando começaram os contatos entre os dois governos, isso rolou numa reunião que foi mantida fora da agenda dos dois representantes. Não foi uma reunião entre o Milei e o Lula, foi uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, com a chanceler argentina, a Diana Mondino, que nenhum dos dois colocou na agenda oficial justamente para ninguém saber que eles estavam se encontrando. Só foi divulgado que essa reunião aconteceu, que foi a primeira reunião entre os dois governos, porque os jornalistas pegaram a Diana Mondino no flagra lá no Itamaraty, sabe? Então, a relação entre esses dois governos é muito ruim, é muito ruim. E o Milei claramente é muito favorável ao Bolsonaro e contra o Lula. Então, não vai ser surpresa nenhuma se ele negar essa extradição. Estou dizendo que vai acontecer? Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque também a crise diplomática que poderia surgir a partir disso é uma crise também muito séria, que não pode ser subestimada. Então, até que ponto o Milei estaria disposto a comprar essa crise para salvar aí 65 golpistas, sabe? Então, é possível que, caso venham a ser presos e venha a ocorrer pedido de extradição, o Milei mande. Mas não se surpreendam se ele não mandar. Você trouxe um ponto bem relevante, né, Sofia? Aliás, vários, né? Mas esse último em relação a ele se manchar por conta de, entre aspas, pouca coisa, né, com o governo brasileiro. Bom, primeiro que ele já não gosta muito de imigrante, né? Toda essa galera da extrema-direita não é muito fã de imigrantes, né? A gente tem visto, inclusive, estudantes que foram estudar na Argentina antes ainda do Milei, tendo dificuldades por lá, tendo que sair, inclusive, e se mudar para o Paraguai. E tem um ponto bem relevante também, que recentemente, aí na tela, a Argentina comprou gás natural da Petrobras, aliás, para conter a escassez de gás natural ali da Argentina. Então, quer queira, quer não, foi um socorro que o Brasil acabou dando para a Argentina na questão do gás natural. Isso foi recente, 29 de maio, essa da Agência Brasil. Então, pode ser que, até porque a Argentina está com problemas diplomáticos já com a Espanha, né, com a China, o Brasil acaba sendo o principal parceiro econômico aí, porque se eles esperarem os Estados Unidos, vão ficar esperando sentados, tá? Mas, então, a gente pode ser que o governo Milei não queira se manchar com pouca coisa, né? Para nós é importante. Para nós é importante porque não dá para ter
fuga e pessoas que deveriam estar presas pelos crimes que cometeram contra o patrimônio público e contra a democracia, tem que estar preso, sim. Fugiu? Tem que voltar e tem que ir para a prisão de novo. Mais algum ponto que você queira trazer, Sophie? Não, acho que era isso. Encerramos por aqui, então. A gente vai mandando um abraço para você e nessa tela que você vai ver no final tem o @ de todo mundo aqui. Segue a gente lá para a gente continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço, até a próxima.